Olá, boa noite, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 2 de setembro. Estamos ao vivo na TV Guará, canal 23 e também no portal guará.com. Vamos aos destaques de hoje. O cartão de crédito é o grande vilão quando o assunto é dívida das famílias. Veja ainda. Vamos mostrar a situação dos tripulantes do navio com bandeira do Panamá, hospitalizados com Covid-19 aqui em São Luís. Setembro Amarelo lembra a campanha brasileira de prevenção ao suicídio. E ainda, com o comércio aberto no feriadão, os cuidados com os protocolos contra a Covid-19 devem ser redobrados. Tudo isso e muito mais, agora, no Jornal da Guará. Bom, vamos começar o programa de hoje falando sobre a situação dos tripulantes do navio com bandeira do Panamá, hospitalizados com Covid-19 aqui em São Luís. Eduardo Gomes tem os detalhes. O navio com a bandeira do Panamá está em quarentena no litoral maranhense desde julho deste ano, após um dos tripulantes testar positivo para a Covid-19. A Anvisa faz o monitoramento da embarcação. O primeiro tripulante infectado segue internado em um hospital particular de São Luís. Os outros 4 cumprem quarentena no navio, sendo 3 assintomáticos e 1 com sintomas leves. Os demais 14 testaram negativo. A Secretaria de Saúde lembra que não há nenhum resultado do sequenciamento genômico que possa identificar a variante que esteja nos tripulantes. Só que essa situação deixou as autoridades sanitárias em alerta para possíveis novas cepas. Dentre elas, a variante identificada na Colômbia e batizada de Mu. Este infectologista ressalta que algumas variantes são menos letais e mais transmissíveis. A cepa de Nova York, a cepa de Manaus e até chegarmos à cepa indiana, né, nós temos tido mudanças de comportamento. O que se sabe é, por exemplo, a morbidade modifica, ou seja, a maneira quanto transmissível é essa cepa, e a mortalidade ou a letalidade também se modifica. E o quadro clínico também tem se modificado. Então, todos esses aspectos são importantes quando a gente analisa cada uma delas. E o que se sabe é que a indiana, essa última, ela é 2 vezes mais transmissível do que a cepa original. No entanto, há pouco tempo para nós julgarmos. No entanto, se sabe também que a letalidade aparentemente é menor do que a cepa original. E isso é um conforto, vamos dizer assim, atenua um pouco a nossa preocupação em relação a essa variante indiana. Segundo as autoridades sanitárias, para combater o coronavírus, a forma mais eficaz é a vacina. Só que muita gente ainda não cumpriu o ciclo de imunização com as 2 doses. O especialista reforça que mesmo com a vacina, é necessário seguir as medidas sanitárias de prevenção. É muito importante que se faça estudo no sentido de garantir vacinas mais eficazes e mais seguras, coisa que nós, infelizmente, não temos ainda. Mas ninguém pode também declinar da importância da vacinação. E quanto à mudança de comportamento, não cabe mudança de comportamento ainda, não cabe aglomeração, você tem que ter isolamento social ainda, há necessidade, infelizmente, da máscara. Eu defino sempre a máscara como um mal necessário, porque não é ergonômica, não é cômoda, né, prejudica a respiração, vamos ser bem claros, porque é importante que a gente que é profissional da área oriente as pessoas, mas com uma visão, vamos dizer assim, uma visão correta dos fatos. Olha só, por falar em vacina, hoje a Prefeitura de São Luís anunciou em suas redes sociais a retomada da vacinação da 3ª dose contra a Covid-19 para os idosos. A vacinação que ocorrerá amanhã, sexta, e no sábado será para os idosos de 80 anos ou mais, nos 9 pontos espalhados pela cidade para todos aqueles que tomaram sua 2ª dose até 15 de março. E começamos o mês de setembro, que é colorido de amarelo, para lembrar a campanha brasileira de prevenção ao suicídio, que começou em 2015. Só no Brasil, cerca de 12 mil suicídios são registrados todos os anos. Na Câmara de Vereadores de São Luís, foi proposta uma audiência para tratar do tema. Acompanhe. Nesta quarta-feira, os noticiários locais foram tomados por uma tentativa de suicídio.
Uma mulher se jogou da ponte do São Francisco, mas foi resgatada rapidamente. O fato aconteceu justamente no primeiro dia do mês em que se trabalha a prevenção contra o suicídio. Que a depressão realmente pode levar a uma tentativa. Isso é muito sério. Isso pode estar acontecendo na sua casa, você não está visualizando isso. Por isso que esse momento é muito importante e a sociedade tem que abrir os olhos, tem que tirar essas mãos dos olhos e acordar, gente. Vamos dialogar, vamos aproveitar essa oportunidade que o Setembro Amarelo nos dá para a gente conversar a respeito e para a gente viver. Não tem nada melhor do que viver intensamente, a vida é muito bela. Nesse mês de setembro a gente está agora com o projeto Recomeçar, lá no Shopping São Luís. Então vai ser um espaço que nós estamos presenteando a sociedade com isso. Nós vamos falar, são 60 rodas de conversas, vamos falar sobre vários assuntos, valorização da vida, ansiedade, depressão e a saúde mental, a importância do tratamento da saúde mental e conscientizar as pessoas que procuram psicólogo, procuram psiquiatra. Não é vergonha para ninguém isso. São médicos como qualquer outro e você precisa conversar, você precisa desabafar. A prevenção ao suicídio foi tema de debate nesta audiência pública promovida pela Câmara Municipal de São Luís. O autor do requerimento foi o vereador Otávio Sueiro. Nesse mês alusivo de Setembro Amarelo, um mês que é referente ao combate ao suicídio, nós propomos aqui na Câmara Municipal de São Luís uma audiência pública para que a gente pudesse debater e, acima de tudo, dar a nossa contribuição efetiva como parlamentar da cidade, da capital do estado do Maranhão. Segundo este médico psiquiatra, o momento pelo qual a sociedade passa exige muito cuidado. Com tanto desemprego, restrições, perdas, o cuidado com a saúde mental é mais que necessário. E estamos aqui, para contribuir com as discussões, trazendo informações pertinentes à sociedade, que precisa não só se informar, mas se formar dentro de uma concepção mais ampla. E ter esse vigor, essa vontade de manter a esperança é fundamental dentro desse valor. E na saúde mental, para combater preconceitos, a gente precisa de conhecimento. É o desconhecimento que gera medo e que esse medo se amplia. Então, é com conhecimento, é com verdade, com serenidade que a gente supera essas ideias disfuncionais. Pois é preciso falar sobre suicídio, é preciso escutar, é preciso dar a mão. É um tema muito importante que muitas vezes as pessoas calam, mas é preciso falar. Bom, nessa sexta-feira 3 acontece no Viva da Cidade Operária a segunda edição do Saúde na Praça. O evento, que acontece de 8 da manhã às 4 da tarde, tem a intenção de democratizar o acesso à saúde e ampliar os atendimentos da região. A população terá à disposição os serviços de aferição de pressão e glicemia, consultas clínicas médicas em ginecologia, pediatria e cardiologia, além também de fisioterapia, avaliação nutricional, exames e testes rápidos de HIV/AIDS, hepatites e sífilis. A primeira edição do projeto Saúde na Praça aconteceu no dia 14 de agosto, na Praça da Família, na Vila Nova, e foram realizados 3.054 atendimentos em saúde à população. Bom, e a Equatorial Maranhão inaugura um conjunto de obras na Vila Maranhão. A nova subestação, totalmente automatizada, será entregue nesta sexta-feira e deve fortalecer o sistema elétrico da Grande São Luís, trazendo maior estabilidade, passando a atender 69 kV. A solenidade com público restrito será realizada às 9 da manhã na subestação Vila Maranhão, localizada na Rua Santa Maria, no bairro Vila Maranhão. E daqui a pouco, depois do intervalo, vamos falar sobre o cenário político, a sucessão governamental. Como é que tá? Daqui a pouco. É só um instante. Estamos de volta e agora chegou a hora de falar sobre política, o cenário político e a sucessão governamental. Saldânia, boa noite. Olá, boa noite. Vamos começando falando como é que está esse cenário? Algo de novo no front? Pois é, o que a gente espera sempre são as novidades. O que a gente está vendo, na verdade, é algumas coisas que estão acontecendo e outras que deveriam acontecer. Vamos lá, vamos por partes, vamos falar de cada candidato. Por exemplo, o ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior sempre soube que o ponto fraco dele seria o interior, ou seja, interiorizar a campanha e o nome dele. Ele é conhecido na capital, teve aí uma aprovação razoável, saiu animado, até por isso está pensando, colocou seu nome aí como pré-candidato ao governo.
Mas faz tempo que ele anuncia essa massificação da campanha pelo interior e até agora a gente não viu isso acontecer. Talvez, se demorar muito, seja tarde demais. A gente está falando de 217 municípios, de uma população que se concentra massivamente na capital, mas não é a maioria. Quer dizer, o restante do interior tem um poder muito grande para eleger um governador. Então, assim, o tempo ele faz toda a diferença. A eleição, por assim dizer, não está tão longe assim para poder lançar o nome. Por outro lado, quem tem cumprido o dever de casa certinho é o senador Everton Rocha. Esse sim tem feito articulações já há bastante tempo, quer dizer, muito antes das eleições, tem feito reuniões, e não só reuniões políticas, mas também reuniões com populares, com a população, tem se envolvido, tem se engajado, buscado ouvir vários segmentos da população. Ou seja, não estamos aqui emitindo um juízo de valor a programa de governo, a gente está falando das movimentações, os bastidores de cada campanha. Por outro lado, tem o vice-governador Carlos Brandão. Carlos Brandão, ele está na expectativa de assumir o governo, de que o Flávio deixe, né, o governo para se dedicar mais à eleição para o Senado, ou enfim, para outro cargo que ele defina. Mas o Carlos Brandão precisa ter um movimento político fantástico, é um homem de partido, é um homem que todo partido que ele teve, pequeno ou grande, ele sempre conseguiu fortalecer, mas precisa levar o seu nome junto à população. Essa talvez seja o maior desafio do Carlos Brandão, se tornar popular. Afinal de contas, quem vota é o povo, né? E já faz tempo que o político não tem mais de forma tão pesada aquele antigo voto onde ele determinava, era uma liderança que determinava. Cada vez mais o cidadão vai decidindo ou vai negociando o seu voto por si próprio, né? É isso que eu ia te perguntar. O que define essa predileção do público, do eleitor? São essas movimentações ou são as figuras que eles já conhecem? Ou pode mudar no meio do caminho tudo isso? Olha, sempre pode mudar a qualquer hora, não é só no meio, às vezes véspera. Quantas eleições a gente viu já que viraram ali nas vésperas? Tudo pode acontecer, por isso todo tempo pré-eleitoral ele é fundamental. A gente lembra que houve mudança na lei eleitoral e as eleições propriamente ditas elas ficaram muito mais curtas, elas são menores. Por isso que esse período chamado de pré-campanha, pré-eleitoral, pré-candidatura, ele é fundamental. Não pode ter comício, claro, mas as movimentações, tornar o seu nome conhecido, porque não tem como negar que o cidadão ele tende a votar naquele que ele conhece, né? Naquele que ele sente que possa estar mais próximo dele, naquele que tenha algo a oferecer. A gente sempre discute aqui que o ideal era um debate mais propositivo, era um debate muito mais de ideias, propostas, próximo do cidadão. Nem sempre isso é o maior critério e os candidatos sabem. Ou seja, esse momento é fundamental para tornar o nome conhecido. Ou seja, ninguém é candidato de si próprio, ninguém se lança candidato, ninguém vai para umas eleições sendo candidato de si próprio. Ou seja, existe uma disputa antes para ele ser o nome do partido, para ele aglutinar partido, para ele aglutinar forças políticas. Claro que isso é importante, existe fundo partidário, existe um monte de coisa, mas, sobretudo, a proximidade que ele vai ter do eleitor. Quanto mais próximo ele estiver, seja através das redes sociais, onde ele posta as ações, onde a sua assessoria trabalha o nome, ou seja, mesmo perto do cidadão, de alguma forma se aproximando do local onde vive o cidadão, isso faz toda a diferença. Como eu já disse, estamos falando de uma população de praticamente 6 milhões de pessoas, são mais de 4 milhões de eleitores e 217 municípios. Um estado que é grande, sim, né? De norte a sul, de leste a oeste, não dá tempo de você percorrer, de você estar perto, só naquele período de campanha que é muito pequeno. Por isso que essa movimentação que acontece agora, ela tem uma vantagem muito grande para quem já se antecipa, não na campanha, porque é crime eleitoral, mas já trabalhar já o capital político, que no final das contas é isso que vai fazer toda a diferença. Agora, só para a gente finalizar, a gente sabe que os nomes são colocados porque são fortes, é uma pré-candidatura ainda, mas nesse caminho, se não vingar, tem essa de voltar atrás, de declinar, ou não? Vai para frente mesmo? Olha, quantas vezes... Dado o perfil, né, de cada candidato. Não, claro, quantas vezes. Por exemplo, a gente tem o nome do Felipe Camarão, por exemplo, que hoje é secretário de Educação,
é pré-candidato a deputado federal, mas está à disposição para qualquer cargo. Quer dizer, é um nome que pode vir como vice de governador ou até mesmo uma campanha para governadora. Daí é o que a gente chama de se viabilizar. Precisa tornar o seu nome viável. Nas pesquisas de opinião pública, esse nome precisa aparecer com uma manifestação popular. Por outro lado, alguns nomes que estão postos, às vezes eles caem por terra. A gente já viu outras campanhas onde o próprio secretário Simplício Araújo cogitou o seu nome até um determinado momento da campanha para majoritário e depois retirou e entrou na eleição proporcional. Às vezes os candidatos fazem isso até mesmo como manobra, quer dizer, eles jogam o nome ali para poder insuflar uma maior intenção de voto e depois vai para proporcional. Ou não, às vezes é tentando viabilizar e quem decide isso mesmo é a população. Ok, muito obrigada, Saldanha. Ainda tem muito caminho para ser andado, muito, né? Tá cedo, mas não para o candidato, para a gente. Com certeza. Bom, a gente volta depois do intervalo. Primeira pré-Iamar, às 4h07, com 4,9 metros. A primeira baixa-mar, às 10h35, com 1,5 metros. A segunda pré-Iamar, às 16h41, com 4,9 metros. A segunda pré-Iamar, às 22h46, com 1,5 metros. Estamos de volta. E olha só, feriadão à vista, comércio aberto. Logo, os cuidados devem ser redobrados tanto dos lojistas, que devem cumprir os protocolos sanitários, quanto dos clientes, que também devem ficar atentos. Vem aí mais um feriado. E não é um feriado qualquer. É o famoso feriadão de setembro, que em São Luís acontece em 2 dias seguidos. Para o comércio, não é uma boa quando tem que fechar as portas. Mas neste ano, o funcionamento está liberado. O comércio de São Luís Maranhão, nos feriados do dia 7 e 8 de setembro, poderá funcionar normalmente, ou seja, as lojas de rua das 8 às 18 e os shoppings das 10 às 22. Só que, para isso, os lojistas possuem algumas obrigações, que são o pagamento de 100% das horas extras, o pagamento de R$ 40 por funcionário em cada dia e o recolhimento aos sindicatos comerciários de R$ 10 por funcionário. Para os lojistas, é uma importante oportunidade de aumentar as vendas. Nesta loja, que trabalha com artigos de festa e tecidos, a abertura é certa. A tendência é funcionar, até porque nós sabemos a situação do país, principalmente Maranhão, e nós necessitamos renda, né? Trabalhar e abrir para funcionar, porque tem muitos que trabalho empregado, que esse período, que é o feriado, para muitos, para nós, o comércio, nós temos que estar funcionando. A possibilidade de abrir a loja nessa data é importante para alguns setores. A proximidade do final do ano já remete a aumento de celebrações e festas, setor justamente desta loja. A tendência é essa, nós que trabalhamos com o setor de festas, né? Então a melhora está sendo grande, né? Bem visível, né? Essa mudança de melhoras, né? Então a questão é de pensamento positivo. O diretor da Câmara dos Dirigentes Lojistas de São Luís lembra que é importante tomar cuidado com as medidas sanitárias. Agora, precisamos continuar lembrando para todos os nossos lojistas que é fundamental nós continuarmos seguindo os protocolos sanitários, que é o uso da máscara, a utilização do álcool em gel e a não aglomeração dentro das nossas lojas. Pois é, tem que ter cuidado na hora de fazer as compras e cuidado também na hora dos gastos. Sabe qual é o vilão do orçamento doméstico? O cartão de crédito. Saiba mais detalhes. Só na capital maranhense, mais de 260 mil famílias estão endividadas, segundo um levantamento feito recentemente pela FEComércio. E pelo 4º mês consecutivo, o cartão de crédito segue como o maior responsável pelo endividamento, com quase 70%. Os carnês aparecem em segundo lugar, com 23,7%, seguido do financiamento imobiliário, com 5,2%. Segundo a FEComércio, o endividamento prejudica não só o consumidor, mas também os empresários.
ele gera aí restrição sobre esse consumidor, sobre a renda desse consumidor. Uma vez que a renda desse consumidor está comprometida já com dívidas antigas, esse consumidor não volta para o mercado, não volta a consumir, e isso gera efeitos negativos no médio prazo no comércio. A gente já se aproxima das vendas de fim de ano e é preciso que esse consumidor ele tenha aí uma sobra, uma parcela aí da renda disponível para voltar a consumir. Este economista avalia que o cartão de crédito traz benefícios ao consumidor, mas é preciso usar de forma consciente e de acordo com o orçamento. Uma das alternativas para a gente equilibrar é sempre botar as datas de pagamento logo após as datas de recebimento do salário. Um outro controle que a gente pode também estar fazendo, muitas pessoas, para não cair na tentação do limite do cartão de crédito, acabam pedindo a redução desse seu limite. Uma terceira opção, o que é? Trabalhar com os cartões de crédito pré-pago, que aí você carrega o cartão e aí você tem essa disponibilidade para trabalhar no futuro. E aí eliminando você cair fora dos juros do cartão. A pesquisa da FEComércio também apontou que 58,4% da população leva de 30 a 90 dias para pagar os débitos que estão em atraso. A FEComércio orienta os consumidores a parcelar as dívidas e buscar alternativas para fugir do endividamento. São dois caminhos que nós incentivamos. De um lado, o empresário negociar essas dívidas com os seus consumidores para tentar fazer com que esse consumidor parcele essa dívida e consiga voltar a ter crédito. E do outro lado, o consumidor, a gente tem orientado muito na direção da educação financeira. É preciso que esse consumidor tenha consciência que o cartão de crédito não é uma extensão da sua renda. O cartão de crédito é para financiar bens duráveis, financiar produtos de valor agregado mais alto, para poder facilitar esse parcelamento e fazer com que esse consumidor tenha acesso a esses bens. O Jornal da Guará fica por aqui. Fique agora com os analistas. Até a próxima!